Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? São João Crisóstomo, bispo do século IV, comentando o evangelho que hoje lemos na liturgia, escreve: Jesus retomou a palavra e falou-lhes por parábolas, mas eles, sem prestar atenção, foram para o seu campo, o outro para o seu negócio. Mesmo quando parece que as razões são razoáveis, aprendemos, porém, que mesmo quando as coisas que nos impedem são necessárias, é sempre conveniente dar preferência aos espirituais. E parece-me que, quando alegam essas razões, dão a conhecer os pretextos de sua negligência. Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito, compartilhe. Liturgia diária. O texto que a igreja nos propõe para hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 14. Os destinatários da mensagem de Jesus passam a ser novamente os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Ele se dirige a eles contando uma parábola. As parábolas são histórias contadas a partir do cotidiano da vida, mas com uma forte aplicação moral. Era uma das formas de se ensinar, muito comum no tempo de Jesus. Ele lhes começa a dizer: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. O rei é Deus, o filho é o próprio Jesus. O motivo da festa era o casamento do seu filho, isto é, a realização das promessas messiânicas. Os convidados são os judeus, que recusam o convite com várias desculpas. Outros atacam os servos e mensageiros do rei. Nessa parábola, se faz uma clara referência aos profetas e aos discípulos de Jesus. O rei fica furioso e envia o seu exército para destruir aqueles assassinos e queimar sua cidade. Esse relato nos faz recordar a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., pelo exército romano sob o comando do imperador Tito. O templo, o coração do judaísmo, também foi destruído e saqueado e nunca mais reconstruído. Porque os convidados não virão, os servos, isto é, os discípulos de Jesus, são instruídos a sair e trazer qualquer um que possam encontrar. Eles reuniram todos que encontraram, tanto os ruins como os bons. Todos são chamados, inclusive os pecadores. O ponto mais alto da história, a princípio, parece um tanto injusto. As pessoas foram trazidas de estradas e encruzilhadas e agora uma está condenada por não usar o traje nupcial. Nesse ponto, a parábola parece ser interrompida e passa a falar do julgamento final. Os estudiosos do texto bíblico entendem que Mateus pode ter combinado duas parábolas originais em uma. A veste nupcial representa a fé e o batismo, comprometidos com o Evangelho, isto é, empenhados no projeto de Jesus. Esta é a condição para ser aceito na felicidade eterna do reino. Não podemos ser cristãos católicos só de estatística, mas a fé em Cristo precisa se transformar em atitudes. E por isso Jesus conclui: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos rezar? Senhor, dai-me um coração atento às coisas do alto, de modo que, sem me distrair com as coisas que passam, não possa trocá-las pelo que é eterno. Que a minha vida esteja comprometida com a vossa palavra e seja fecunda em frutos que manifestem a vossa glória. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.